negociadas por cabos e reverendos, processos de aquisição bilionários sem um mínimo de critério. Todos esses fatos são importantes, mas existe um ponto que se sobrepõe a tudo isso. São 527.016 brasileiros que morreram. 527.016 brasileiros que perderam a vida pela Covid. E essa CPI já demonstrou que se o Brasil tivesse se portado de uma forma mais eficiente e técnica, esse número seria muito menor. Nós teríamos mais de 300.000 vidas salvas. Esse é o centro dessa CPI, senhor relator, senhor presidente. Esse é o centro. Quando a gente quer aqui discutir, analisar um contrato em detalhe, para entender se ele foi firmado dessa forma por incompetência ou por corrupção, a gente está discutindo motivação do crime. Mas o crime aconteceu, o crime é esse daí. Mais de 500 mil de brasileiros mortos. O senhor, Roberto, o senhor exerce a função na DELOG há quanto tempo? Eu preciso que o senhor acione o microfone para ficar registrado. Desde 9 de janeiro de 2019. Quantos contratos o senhor assinou na função de DELOG? Muitos. Centenas? Sim. Quantos deles foram suspensos ou tiveram algum tipo de atribuição de prejuízo ao erário ou qualquer problema desse tipo? Não me recordo. Nenhum. Que eu me recorde, nenhum. A não ser o ato que eu fiz, que eu anulei o contrato. O senhor se refere ao contrato de 133 milhões com a Lifetech? Sim, senhor. Certo. O senhor reconhece aqui, tenho certeza, até porque assumiu o compromisso, é verdade, que não fez o cancelamento por iniciativa própria. O senhor fez o cancelamento após uma ação de cobrança do Tribunal de Contas da União. Não. O senhor anulou antes do Tribunal de Contas se manifestar? Sim. O contrato de... Se a gente está falando do mesmo contrato, o número eu não sei, eu estou falando dos testes de extração. São 133 milhões de reais, a empresa é a Life Technologies. Esse contrato foi questionado ao TCU pela Secretaria de Integridade do próprio Ministério da Saúde. E o senhor só cancelou depois que o TCU se manifestou. Senador, a Diretoria de Integridade questiona após o meu apontamento no processo. Então, o senhor assina e aponta? Sim, senhor. O senhor assina o contrato e depois aponta que tinha problemas nele, Sim, senhor. Depois de um questionamento que eu fiz à área técnica, ela respondeu um fato novo que era desconhecido. Qual seja? Ela disse que nenhuma proposta poderia ser habilitada. Ora, se eu tenho ciência que nenhuma proposta poderia ser habilitada, esse contrato é nulo, todo o processo é nulo. Só porque assim realmente agora me surpreendeu. Como eu disse, é quem tropeça em fatos nessa CPI, ela é uma CPI inusitada. Então o senhor assina o contrato e o senhor mesmo aponta que no contrato que o senhor assinou tinha problemas, é isso? Não. Assinamos o contrato em tese um ato jurídico perfeito, certo? Sim. Existe um questionamento da empresa inconformada de que os produtos, o produto que ela ofertava enquanto segundo colocada e o produto que a primeira colocada ofertava eram diferentes. Eu não entendo do produto porque eu não sou da área técnica. E eu remeti esse questionamento à área técnica. A área técnica, então, responde, olha, nenhum produto, nenhuma proposta atendia ao instrumento convocatório. Isso não foi detectado em nenhum momento do processo? Não, eu desconheço. A gente aproveitou o que a gente podia na proposta. Ora, diante dessa manifestação, então, eu remeto um despacho para a SE pugnando pela nulidade do processo, uma vez que, manifestamente, eu tinha um vício insanável no processo. Perfeito. Nós tivemos no Ministério da Saúde, e isso aconteceu depois da sua presença lá, uma verdadeira intervenção militar. Nós vivíamos o início da crise, da pandemia, a gente teve a saída do ministro Mandetta e o ingresso do ministro Pazuello. Com Pazuello chegam mais de 20 militares da ativa e da reserva e ocupam cargos estratégicos, inclusive na sua diretoria. Eu pergunto objetivamente, essa ocupação militar gerou algum tipo de benefício para o serviço público? Ou seja, o Ministério da Saúde passou a trabalhar melhor, o seu setor foi melhor atendido do que era com os técnicos da saúde anteriormente? O meu setor, em particular, que é por onde eu posso responder, não. Não teve nenhum tipo de melhora? Nenhuma melhora, nenhum ganho. Mas essa linha de comando militar se fez presente durante toda a gestão de Pazuello? Sim, senhor. O senhor consegue esclarecer para essa CPI de que forma começa essa sua interação com a chamada empresa Davat, uma vez que o primeiro contato que o representante fez com Vossa Senhoria foi em nome da Latin Air Supply. E aí esse mesmo representante passa a falar sobre a Davat. Excelência, no dia 22 de fevereiro, isso vira uma proposta, isso vira um ofício, tá? Esse assunto, ele nasce como?
Coronel Blanco me notifica que tem uma proposta de 400 milhões de doses, existem 400 milhões de doses à pronta entrega. Isso aconteceu algumas vezes, não só no Ministério, como em Prefeitura. Eu falei, olha, é muito difícil que isso aconteça. Não, é ponta firme, existe sim. Eu falei, me passa o contato. Tanto é que na mensagem... Só interrompendo, nessa data de contato, fevereiro de 21, já estava em vigência a portaria que atribuía ao secretário executivo a responsabilidade pela negociação? Pela negociação, sim, senhor. Perfeito. E aí, tendo notícia de um suposto fornecedor de 400 milhões de doses, o senhor prefere fazer diretamente a checagem e a verificação de se isso é viável, se existe carta de representação, e não repassa isso para o secretário executivo? Sim, porque eu não estava negociando a vacina. Eu fui verificar se existe... Essa parte aí do não estar negociando vacina, senhor Roberto, por favor, assim, a gente tem que tentar manter uma certa dose de respeito pela inteligência dos outros. Eu, representante do Ministério da Saúde, recebo um fornecedor. Esse fornecedor me diz, eu tenho aquilo que você precisa comprar. E eu começo a questionar se ele tem ou não legitimidade para fazer aquilo. Eu escuto uma proposta relativa a preço. O nome disso é negociar. Coisa que o senhor não tinha atribuição para fazer. Eu não recebi um fornecedor. Não recebeu o representante? Nesta data que nós estamos comentando, que é o início de fevereiro, quando eu faço contato com o senhor Cristiano, certo, eu questiono da existência ou não de 400 milhões de doses. E essa conversa se prolonga por meses. E ele me responde com documentos evasivos. Certo. E mesmo assim, depois do chopp, o senhor marcou o encontro com o Dominguete? A questão do Dominguete, ela difere do Cristiano no seguinte ponto. Mas o Dominguete não se apresentou para o senhor como funcionário do Cristiano? Sim. A questão é o seguinte. A primeira verificação feita com o Cristiano, a proposta era Latin Air Support. E ela está no e-mail, recebido em 25 de fevereiro. Perdão, 22 de fevereiro. A empresa Davat, eu escuto falar no dia 26 de fevereiro, um dia depois. Pela mesma pessoa. E não houve contato contínuo. Pela mesma pessoa. Pelo senhor, agora, senhor Dominguete. No dia, quando eu peço, então, que ele peça uma agenda do Ministério da Saúde, uma agenda pública oficial, às 8h50 da manhã chega um e-mail, então, pedindo esta agenda, já com alguns documentos em anexo, da empresa Davat. Até então, o que havia chegado era desta empresa Latin Air Support. Supai, perdão. Certo. O senhor consegue imaginar uma razão minimamente racional para que o Coronel Blanco não tenha encaminhado isso para o secretário executivo, também Coronel Elcio, e tenha optado por encaminhar para Vossa Excelência, Vossa Senhoria? Veja bem, senador, eu simplesmente chequei uma proposta que uma pessoa que havia trabalhado comigo disse existir 400 milhões de doses de vacina no momento que não havia vacina. Foi só isso. Não é só isso. Infelizmente, não é só isso. Da minha parte, sim. Eu imagino claramente que na sua experiência, o senhor trabalhou no Paraná, o senhor trabalha no Ministério da Saúde há muito tempo, o senhor tem totais condições de conhecer um picareta, um estelionatário, quando ele senta na sua frente, como foi o caso. Uma pessoa que apresenta propostas ou referências de documentos de duas empresas diversas, que lhe é apresentada e lhe conduzida por um amigo. E como o senhor candidamente fala aí, atendi e fiz a conversa e fui checar porque era um amigo que trabalhou comigo. Esse é o mecanismo do compliance do Ministério da Saúde? Se for amigo, chope e marco agenda. Se não for amigo, manda um e-mail, um dia eu respondo. Senador, é isso? De novo, não é porque não se tratava de uma negociação e não se tratava de uma aquisição. Isso não me cabia. Eu entendi. Fui checar a existência da dose. Entendi. A gente vai trabalhar no padrão de eufemismo. Não foi um jantar, foi um chope. O encontro não foi agendado, mas o Dominguete chegaram juntos, Dominguete e Blanco, ou chegou Blanco e depois Dominguete? Salvo o melhor juízo, ele chega junto, Blanco e Dominguete. Certo. Os contatos que nós recebemos apontam que o Blanco chega e chama o Dominguete para ter o contato com Vossa Senhoria, que é o contato referido no famoso áudio, enfim, mensagem das 15 horas. É difícil para a comissão e para quem acompanha acreditar na coincidência desse encontro, né? É difícil, mas está dentro da sua esfera de expressão. Aqui, infelizmente, a gente está deixando rolar solto esse negócio. Se o senhor me permitir? Claro. Eu já por 2 ou 3 vezes já falei isso aqui. Neste dia, eu fiz um contato com o Blanco me ligou, enfim, não me recordo agora, e ele sabia que eu estaria no restaurante. Uhum. Então, essa suposta casualidade, é óbvio, não existe isso, não é um eclipse. Ele sabia que eu estaria no restaurante. Isso. Eu não sabia que ele estaria junto com uma pessoa que representa você.
Vamos lá. O seu amigo, ex-funcionário do Ministério da Saúde, que constituiu uma empresa de representação de medicamentos na véspera, que está lhe apresentando um cidadão que diz 400 milhões de doses estão disponíveis para entrega imediata, tenho aqui um documento da empresa que representa, tudo isso está acontecendo, mas o senhor não sabe que vai chegar essa pessoa para falar justamente sobre isso. Senador, eu não tenho como saber se o Coronel Blanco abriria ou não uma empresa, se ele, enfim, foge ao meu domínio. A interferência política na atuação da DELOG, na sua permanência do cargo, na aquisição de determinados produtos, ela é uma realidade, como se veicula e se ventila há tanto tempo, ou é apenas uma ficção da imprensa? É ficção, senador. Ficção da imprensa. O senhor pode me falar sobre uma reunião que o senhor teve com o senador Davi Alcolumbre e o doutor Willer Tomás para falar sobre respiradores? O William Tomás? Isso, é um advogado aqui em Brasília. Willer Tomás. Não me recordo Senador dessa Davi reunião. Alcolumbre, o assunto eram respiradores. O senhor esteve nessa reunião, ela não aconteceu? Posso quase que afirmar que não estive. Não me recordo dessa reunião. Certo. Nunca tratei deste assunto com o senador Davi. Nunca tratou desse assunto. Nunca. E não sabe quem é o Willer Tomás também. Não, senhor. Nunca estive Nunca com ele. teve nenhum tipo de interferência, discussão sobre a aquisição de respiradores, Não, senhor. nada nesse sentido. Perfeito. Senhor presidente, eu agradeço pela tolerância do tempo.